Vamos fazer mais uma oração ao Senhor, antes de entrarmos na palavra do Senhor. Amado Pai Celestial, somos muito gratos por estarmos juntos essa noite, porque pelo Teu Espírito Santo fomos convocados e reunidos aqui. Nós acreditamos que o Espírito Santo está aqui conosco, governando, dirigindo, abrindo os nossos olhos, preparando os nossos corações para ouvir Tua voz, a Tua palavra. Que o Espírito possa ter toda a liberdade em nós. Nós reconhecemos a Sua direção, Seu governo, Sua autoridade sobre nós. Que Ele venha a abrir os nossos olhos para nós ver a glória e a face do Teu Filho Jesus Cristo na Tua bendita palavra. Nós pedimos tudo no nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Irmãos, ontem nós começamos a falar sobre o significado da consagração e o sacerdócio, ou o sacerdócio e a consagração, e estudamos um pouco sobre o significado do sacerdócio e o chamamento da igreja, de toda a igreja, para constituir um sacerdócio santo, um reino de sacerdotes para Deus. Que o sacerdócio significa que os homens fomos criados por Deus para ser seus servos, para cooperar com Ele na consecução, na realização dos seus propósitos, da sua vontade e na expressão do seu reino na criação. Nós somos então criados para ser seus servos. Fomos criados para ser seus sacerdotes, seus representantes, os mediadores entre Deus e a criação dele, entre Deus e os homens que ele chamou para si e criou para si. Agora, eu gostaria, antes de nós entrarmos na questão da consagração especificamente do sacerdócio, colocar mais alguns pontos daquilo que nós falamos ontem, no primeiro capítulo de Gênesis e no quarto capítulo especialmente, antes de entrar diretamente na questão da consagração. Nós ontem vimos que Deus criou o universo como se fosse um lar, uma casa, para ser o lar onde Ele queria habitar com os homens. O universo inteiro, na verdade, a Escritura diz, está cheio da glória de Deus. É porque é o lugar onde Ele mora para habitar com o homem. Claro, Deus não precisa de um lar, não precisa do universo para morar nem habitar. Mas Ele faz isso por causa do homem. Ele criou o universo e você pode ver que Ele ajeitou a casa, o lar, antes de Ele criar o homem, para viver, morar com o homem, caminhar com o homem, entrar num relacionamento íntimo com o homem que Ele criou. E por isso a Escritura diz que Ele o fez à sua imagem, segundo a sua semelhança. O que quer dizer isso? Quer dizer muitas coisas. A imagem de Deus, essa expressão, a imagem de Deus tem uma riqueza muito grande. E na verdade apenas ela vai ficar totalmente revelada apenas com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas quando o Senhor Jesus Cristo veio, nós realmente começamos a entender o pleno significado da expressão imagem de Deus. Mas, assim começando, pelo menos no princípio do Gênesis, nós podemos entender várias coisas sobre essa imagem de Deus no homem. O primeiro ponto é que o homem foi criado para ter comunhão com Deus, para viver numa íntima comunhão com Deus, num íntimo relacionamento com Deus. E por isso que Ele fez a sua imagem, para que o homem pudesse corresponder a essa interação, a esse interagir com Deus. Esse é o primeiro sentido. O homem foi criado para ter comunhão com Deus. O segundo sentido, que o homem foi criado para refletir o caráter de Deus. O caráter de Deus, o caráter santo, o caráter perfeito de Deus. Então o homem foi criado para ter a capacidade de refletir esse caráter, de encarnar a santidade de Deus, a glória de Deus, e refletir essa glória, essa santidade moral, do caráter moral de Deus, para todo o universo. O terceiro ponto é que o homem foi criado com a imagem de Deus, no sentido de que ele tem a capacidade de pensar, de raciocinar, de cogitar, de criar como Deus cria. Mas num sentido subsidiário. O que quer dizer isso? O homem cria como subcriador. A partir daquilo que Deus criou, o homem pega aquilo que Deus criou e tem a capacidade de criar a partir daquilo. E por isso o homem é criador. O homem sempre cria, sempre faz coisas novas a partir da criação de Deus.
E aí está o significado da expressão cultivar a terra. Cultivar a terra significa pegar aquilo que Deus criou e construir, ou subcriar a partir daquilo e fazer coisas novas para a glória de Deus. Para a glória de Deus, para glorificar Deus. Isso também tem a ver com a imagem de Deus no homem. E então, o último ponto é que o homem foi criado para representar a autoridade de Deus na criação. Quer dizer, através do homem, o reino de Deus deveria ser manifestado na criação. Então, o homem é um representante de Deus, representa Deus, o reino de Deus, a autoridade de Deus, o governo de Deus sobre toda a sua criação. Esses pontos, assim, falando de uma maneira bem simples, constituem o sentido da imagem de Deus. Mas, além disso, nós temos um sentido muito mais profundo quando nós olhamos para o Novo Testamento e o Senhor Jesus Cristo. Mas, como hoje estamos apenas começando, vamos falar primeiro desses pontos. Então, nós já dissemos que a criação toda é o lar, é a casa de Deus, para habitar junto com o homem. Isso significa que não existe qualquer aspecto da vida humana que não esteja sob o governo de Deus. Quer dizer, não existe na Bíblia essa separação que vem a ser tão comum depois entre o que é chamado de secular e sagrado. Como se existissem áreas da vida humana, partes da vida humana que não têm nada a ver com Deus e outras que sim têm a ver com Deus. Então existem coisas que são sagradas, que têm a ver com, vamos dizer assim, as coisas mais, os aspectos mais relativos às coisas religiosas, que são sagradas, que pertencem a Deus, e outras que são mais seculares, que não perteneceriam a Deus. Mas na Bíblia, essa não é a visão. Na Bíblia, tudo pertence a Deus. O homem é portador da imagem de Deus. Isso quer dizer que ele está chamado a expressar o caráter de Deus, a comunhão com Deus, o governo, o reino de Deus em todas as áreas da sua vida. Amém? E isso inclui, primeiramente, nós olhamos ontem, a família, a criança do filho. Segundo, o interagir com a criação. Terceiro, o trabalho, cultivar a terra, guardar o jardim. Trabalho, família, filhos. Tudo isso pertence ao reino de Deus e pertence à área onde o homem está chamado a expressar a imagem de Deus. Agora, por causa da queda do homem, essa imagem de Deus no homem foi, de alguma maneira, danificada. Talvez nunca cheguemos a saber, até que possamos estar com o Senhor, nunca chegaremos a saber quão profunda foi a queda do homem. Quão profundo foi o dano que o pecado trouxe para a natureza humana. Nunca saberemos isso até o final. Deus sabe, mas é muito difícil para nós sabermos quão profundamente danificados fomos pela queda e pela entrada do pecado na nossa natureza. Mas a natureza humana foi fraturada, foi quebrada, foi diminuída por causa do pecado. Mas nunca essa imagem de Deus foi totalmente apagada. Nunca foi totalmente apagada. E por isso, todos os homens que nós conhecemos, achamos no mundo, todos eles ainda são portadores dessa imagem divina. Todos eles. Mesmo que sejam os piores pecadores, nós somos também dentre esses piores pecadores. Mas qualquer homem, qualquer mulher que você encontra no mundo, todo homem, toda mulher é portadora da imagem de Deus. E por isso você tem na história do mundo essa mistura entre coisas boas e coisas ruins, entre coisas que são formosas e coisas que são horríveis na história do homem. Porque tendo ainda a imagem de Deus, o homem, de alguma maneira, é portador de uma graça comum. E ainda tem essas capacidades de fazer coisas que são, de alguma maneira, que refletem, de alguma maneira, essa imagem de Deus nele. Mas, por outra parte, tudo o que o homem faz, de alguma maneira, está contaminado pelo pecado. De alguma maneira, está fraturado pelo pecado. E, por isso, todas as obras do homem, finalmente, acabam em nada. Porque o pecado vai destruindo tudo que nós fazemos. E ainda as melhores obras, ainda as coisas mais maravilhosas que os homens são capazes de fazer, acabam em nada. Essa é a terrível maldição que o pecado trouxe sobre toda a vida humana. Mas mesmo assim, sempre devemos lembrar que toda vez que nós achamos um homem, uma mulher, qualquer seja a sua condição
social, qualquer seja a sua etnia, qualquer seja a sua cor de pele, qualquer seja a sua condição, se é velho, a sua idade, se for um velho, uma criança, uma pessoa jovem, qualquer seja a condição, cada pessoa nesse mundo é portadora da imagem de Deus. E isso confere a cada pessoa um valor infinito. Um valor infinito. O Senhor disse uma vez que a alma de um homem vale mais que todos os tesouros do mundo. Você já pensou nisso? A alma de um só homem, de uma só mulher, um só, apenas um, vale mais do que todos os tesouros do mundo. Por quê? Porque é portadora da imagem de Deus. É por isso que tem um valor infinito. Cada pessoa que vive nesse mundo. Em certa oportunidade, um homem, um escriba, veio para o Senhor e vários escribas vieram para o Senhor tentando, com a intenção de tentá-lo. E perguntaram para ele: Senhor, é lícito dar tributos ao César? Mestre, é lícito dar tributos ao César? Claramente eles tinham a intenção de que o Senhor fizesse algum erro para acusá-lo. E o Senhor falou: por que me tentais, hipócritas? Me dê uma moeda. E aí eles passaram uma moeda para ele. O Senhor pegou a moeda e mostrou para ele: olha, de quem é a imagem que está aqui na moeda? E todos olharam para a moeda: oh, César, de César. Então, dai ao César o que é do César. Pronto, a moeda está a imagem do César, é do César, é para o César, dai ao César. E pronto, todo mundo ficou aí sem falar nada. Mas, imagine que algum aí mais esperto tivesse perguntado para o Senhor: e a Deus o que é de Deus? Dai ao César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Agora imagine alguém mais esperto. Ninguém perguntou, mas a pergunta fica tácita aí, que nós deveríamos fazer. E o que é o de Deus? Qual seria a resposta do Senhor? Qual imagem está em ti? Que imagem está em ti? Isso é o que é de Deus. Amém? Então, nós somos dele, porque ele nos criou a sua imagem. A moeda é de Deus, a moeda do César, tem a imagem do César, mas nós temos a sua imagem e somos seus. Dai a Deus o que é de Deus. O pecado nos engana, fazendo-nos crer ou pensar que a nossa vida nos pertence, que nós somos os donos da nossa vida, mas não somos. Ele é o dono da nossa vida. Ele nos criou a sua imagem. E a nossa vida nunca terá sentido final, valor final, sem Ele, separada dele. Por isso Santo Agostinho dizia: Senhor, Tu nos fizeste para Ti. Para Ti. E o nosso coração nunca terá paz, sempre estará intranquilo, até achar descanso em Ti. Amém? Nós somos dele, por Ele e para Ele. Então, nesse ponto nós entramos na questão do serviço. Então, toda a vida humana é um serviço para Deus. Tudo o que nós fazemos, Ele conta como serviço para Ele. Ele quer que nós servamos Ele em todas as áreas da nossa vida. Quando nós estamos na nossa casa, criando os nossos filhos, nós estamos servindo a Deus, criando os nossos filhos. Quando estamos no nosso trabalho, fazendo o que nós fazemos, nós estamos servindo a Deus com o nosso trabalho. O trabalho não é uma questão secular, afastada de Deus. O trabalho faz parte do serviço que Deus deu para o homem, para servir Ele. Nós servimos Deus com o nosso trabalho. Quando as irmãs estão na casa, vamos dizer assim, ou os irmãos agora também, pode ser, por que não? Lavando os pratos. Nem muitos disseram amém. Ou cozinhando, vamos dizer. Ou que seja, fazendo a limpeza. Você está servindo Deus aí. Você está servindo Deus aí. Então, a questão é, como podemos servir Deus? Como se serve a Deus? E aí vem a questão que nós entramos no capítulo, ou sermos sacerdotes de Deus, no capítulo 4. Então vamos voltar ao capítulo 4 para perceber alguns pontos que nós não destacamos ontem. Apenas um, ou dois. Você vê no capítulo 4 que os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, entendiam claramente que o trabalho que eles faziam devia ser primeiramente para Deus. Eles ainda tinham essa consciência.
porque Deus tinha ensinado isso para seus pais, e com certeza os seus pais ensinaram isso aos seus filhos. Eles ainda, de alguma maneira, estavam em algum tipo de relacionamento com Deus, um interagir com Deus. Claramente se vê isso. E então eles entendiam que eles deveriam trazer o fruto do seu trabalho a Deus e trazer uma oferta ao Senhor. E nós já vimos ontem o que aconteceu, porque Deus rejeitou a oferta, ou não se agradou da oferta de Caim, e aceitou, ou se agradou da oferta de Abel. Então, eu gostaria de mostrar alguma coisa a mais sobre a questão das ofertas, por que Deus se agrada de uma oferta e de outras não. E, para isso, nós precisamos olhar para o livro de Levítico, no capítulo 2. No capítulo 2, você depois pode conferir aí, não vamos ler agora para não tomar tanto tempo, depois pode ler. E também, se algum irmão quer aprofundar sobre os pontos e as tipologias de Levítico, logicamente tem aquele livro precioso do irmão Mackintosh sobre Levítico, onde você pode pesquisar as tipologias com mais profundeza. Hoje nós não vamos fazer isso porque tomaríamos muito tempo, mas eu gostaria de falar para os irmãos 3 pontos. No capítulo 2 são especificadas as ofertas que os homens podem trazer para o Senhor. As ofertas, quer dizer, o que Deus aceita de nós e o que não aceita. E Deus especifica muito claramente como é que a oferta, quer dizer, a oferta representa o serviço do homem a Deus. As ofertas representam o homem dando seu serviço, seu trabalho a Deus. Porque as ofertas são fruto do trabalho do homem. Então, é o reconhecimento. E no capítulo 2, o Senhor especifica através de vários tipos de ofertas, de farinha, de flor de farinha, de pães, de bolos e outros tipos de oferta, especifica quais são as condições para Ele aceitar, receber, se agradar das nossas ofertas, do nosso trabalho, do nosso serviço. E todas elas, pelo menos, especificam 3 coisas que nunca devem faltar nessas ofertas. 3 coisas. A primeira é o azeite. A oferta que Deus aceita sempre deve estar misturada ou coberta com azeite. Sempre. Deus não aceita oferta sem azeite. Esse é o primeiro ponto. O que quer dizer isso? O azeite nos fala do Espírito Santo. O azeite nos fala da unção do Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer que Deus não aceita nada que venha do homem sem o agir, sem o poder, sem a energia, sem a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Nada. O contraste é a carne. Vamos ver alguns versículos no Novo Testamento para entender isso. Por exemplo, o que nós já limos ontem. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Porque nós somos a circuncisão. Ou, no sentido mais próprio, a verdadeira circuncisão. Isso que ele quer dizer aqui. A verdadeira circuncisão. Os que em espírito, e esse espírito pode ser com maiúscula, sem problema. Servimos a Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus, não tendo confiança na carne. Quer dizer, o nosso serviço, ele não procede da carne, mas do Espírito. A base do nosso serviço não é a nossa carne, mas é o Espírito. E nós gloriamos em Cristo Jesus. E lembre que nós falamos ontem que esse serviço que ele menciona aqui é o serviço cultual, é o serviço sacerdotal, o serviço de um sacerdote que adora a Deus. Então ele diz, nós não servimos a Deus na força, na energia, no poder, na sabedoria que vem da nossa carne. O que quer dizer a palavra carne? A palavra carne na Escritura não é necessariamente má, ruim. Não é. Porque a carne especifica apenas a natureza humana. Quando ela é tomada a parte de Deus, com independência de Deus. Quer dizer, o que nós somos é carne. Todos nós somos carne. Simplesmente somos natureza humana. Mas o sentido negativo da carne é a natureza humana tomada com independência de Deus, separada de Deus. Então, quando a natureza humana está separada de Deus,
e está atuando de maneira autônoma, independente, sem relacionamento algum com Deus, então ela se torna carne. E Deus não aceita nada que procede apenas, e a palavra apenas aqui é importante, apenas da nossa carne. A natureza humana, Deus não quer destruir a natureza humana, mas a natureza humana, sem a dependência, sem o agir, sem a energia do Espírito Santo de Deus, é apenas carne. E nada que vem da carne do homem é aceito aos olhos de Deus. Quer dizer, nada que vem da nossa capacidade natural, nada que vem apenas da nossa inteligência natural, nada que vem apenas da nossa energia natural, nada que vem apenas da nossa iniciativa natural. Nada disso é aceitável por Deus no seu serviço. Nada. Ele aceita apenas aquilo que está sob o controle do Espírito, ou como diz nas ofertas que são mencionadas aí em Levítico, capítulo 2, é aquele pão de farinha amassada com azeite, misturada com azeite. Então, quer dizer que o Espírito Santo deve ser o poder sustentador da nossa vida, o poder sustentador do nosso serviço, a fonte do nosso serviço, a energia que sustenta nosso serviço, a sabedoria que sustenta nosso serviço a Deus, deve ser o Espírito Santo de Deus, o azeite. O segundo elemento que deve estar sempre presente nas ofertas a Deus é o incenso. O incenso. As ofertas têm que ser, sobre as ofertas sempre devia ser colocado incenso. O que é o incenso? Qual que é o significado, a tipologia do incenso? O incenso nos fala de comunhão com Deus. O incenso nos fala de comunhão com Deus. Quer dizer, oração, uma vida de intimidade com Deus, de interação com Deus, de dependência de Deus. Disso nos fala o incenso. Então, o ponto aqui é que Deus só apenas aceita como serviço, como oferta das nossas vidas para Ele, aquilo que vem da nossa comunhão com Ele. Aquilo que surge da nossa comunhão com Ele. Qual que foi o grande problema de Caim? Caim apresentou a sua oferta, apresentou o fruto da terra, que ele trouxe para o Senhor, mas ele o trouxe e o produziu sem estar em uma relação, uma comunhão real com Deus. Então, o serviço não é o que nós fazemos para Deus, o que nós damos para Deus, mas aquilo que vem como fruto daquilo que recebemos dele primeiro e logo nós damos para Ele. Senão, para Deus não tem valor. Algumas pessoas pensam que eu fiz para o Senhor, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Lembra aí no Sermão do Monte, no final, no capítulo 7, diz, no último dia, muitos dirão assim, Senhor, não fizemos isto, não fizemos aquilo, não, tanta coisa que nós fizemos. E eu direi para eles, afastai-vos de mim, fazedores de maldade. Por quê? Porque eles dizem, Senhor, Senhor. Mas tudo eles fazem a partir deles mesmos, sem considerar realmente essa dependência, esse governo, essa comunhão com Deus. Então, servir a Deus não é apenas fazer coisas para Deus, mas é fazê-las principalmente com Ele, em união com Ele. É trabalhar junto com Ele, em tudo. Então, isso quer dizer que quando você cria seus filhos, tem que criá-los junto com o Senhor. Quando você faz as tarefas da sua casa, você tem que fazer as tarefas com o Senhor. Ele quer fazer aí, junto com você. Ele quer vir e fazer junto conosco todas as coisas. No nosso trabalho, nós precisamos aprender a trabalhar junto com o Senhor, não excluir o Senhor das nossas vidas. Aqui, olha, estou fazendo alguma obra de engenharia. Será que o Senhor sabe de engenharia? Você que acha? O Senhor sabe de engenharia? Sabe, mais do que nós. Ele é o engenheiro do universo. Como ele não vai saber? Você acredita que ele não pode fazer conosco esse trabalho, ajudar-nos? Qualquer coisa que nós fazemos, o Senhor sabe mais do que nós. E Ele quer que nós abramos a porta de todas as áreas da nossa vida para Ele trabalhar conosco e para nós cooperarmos com Ele. Amém? É por isso que o serviço de Caim não foi aceito pelo Senhor, porque Caim não deixou o Senhor participar daquilo que ele fazia. E o terceiro elemento, que aparece aí em Levíticos capítulo 2, é
Já falamos de um, azeite. O segundo, o incenso. E o terceiro elemento que nunca deveria faltar, vamos ver aí em Levíticos capítulo 2. O terceiro elemento é, vamos dizer, negativo. É a ausência de fermento. Está vendo? Primeiro, a oferta deve sempre ter azeite. Segundo, sempre deve ter incenso. E terceiro, nunca deve ter fermento. O que é o fermento? O que simboliza o fermento? O pecado. O fermento na Escritura é símbolo do pecado. E o pecado que vai... Porque o fermento é assim, você lembra aquela parábola da mulher que escondeu 3 medidas de fermento numa medida de farinha? E então o fermento começou a trabalhar até que finalmente tudo ficou levedado. Então, esse é o problema do fermento. Ele tem a capacidade de contaminar tudo. E então, se o fermento está dentro do nosso serviço, ele tem a capacidade de contaminar tudo e arruinar tudo, destruir tudo o que nós fazemos para Deus. É por isso que Deus não aceita fermento no serviço a Ele. E aí estamos num grande problema. Por quê? Porque como nós vamos evitar a presença do pecado no nosso serviço, no que nós fazemos, damos a Ele, se nós somos pecadores? O Senhor falou para Caim, o pecado está à porta. Mas como podemos evitar o pecado entrar e tomar posse das nossas vidas e contaminar tudo o que nós fazemos? Porque, infelizmente, irmão, quão fácil é o pecado contaminar tudo o que nós fazemos. Nós achamos que estamos servindo a Deus, mas na realidade estamos servindo a nós mesmos. Nós achamos que queremos glorificar a Deus, mas na verdade buscamos a nossa glória. Nós achamos que estamos servindo a Deus por amor, mas na verdade estamos buscando os nossos interesses. E o pior de tudo é que nem somos cientes disso. Tão profunda é a obra, o trabalho do fermento nas nossas vidas. Como poderemos sermos livres desse fermento? Como seremos livres do pecado para que o Senhor possa aceitar o nosso serviço? É por isso, irmãos, por causa da queda, por causa do dano profundo, terrível, que trouxe o pecado à vida humana, é que sem redenção não há sacerdócio, nem redenção, nem serviço aceitável aos olhos de Deus. Por isso que você vai ver que sempre o sacerdócio, o serviço a Deus, sempre é o efeito da redenção. No Novo Testamento, você já viu quando limos aí no livro de Apocalipse, por causa de que o Senhor derramou o seu sangue, por causa de que Ele nos redimiu, é que agora nós somos um reino de sacerdotes. Mas não poderíamos ser sem esse sacrifício do Senhor, sem essa redenção do Senhor Jesus Cristo. Por causa disso, porque o Senhor exige azeite, incenso e ausência total de fermento. Então, vamos ao último ponto aí no capítulo 4 que eu queria mencionar para os irmãos, para passar ao livro de Levíticos. Capítulo 4, agora, versículo 4. Ontem nós mencionamos isso ao final da nossa exposição. 4:4. E Abel trouxe também dos primogênitos de suas ovelhas. Até aí. Os primogênitos, a questão dos primogênitos. Qual que é o significado dos primogênitos? Por que os primogênitos são tão importantes? Porque Deus aceitou uma oferta de primogênitos e não outra coisa. Porque os primogênitos, então, nos falam de consagração. Quer dizer, para que o nosso serviço seja aceito aos olhos de Deus, o fundamento deve ser a consagração. Sem consagração não existe serviço aceito, nem sacerdócio aos olhos de Deus. O fundamento do sacerdócio, o fundamento do serviço aceitável aos olhos de Deus é a consagração. E os primogênitos nos falam de consagração. Para chegarmos lá, vamos fazer um longo caminho. E se o Senhor permitir, o dia domingo, vamos falar do significado dos primogênitos. Mas pelo menos já estou mencionando para entrar no assunto primeiro da consagração. A consagração é o fundamento, sempre será o fundamento do serviço
ao Senhor. Então, agora vamos a ir aí o livro de Levítico. Levítico, capítulo 8. Levítico, capítulo 8, onde a Bíblia nos fala sobre a consagração de Arão e dos seus filhos para o sacerdócio. É o capítulo que nos fala da consagração. Temos outro capítulo em Números que fala da consagração dos levitas e que vamos considerar, se o Senhor permitir, amanhã. Mas hoje vamos focar nossa atenção na consagração de Arão e dos seus filhos, porque aqui a Bíblia nos mostra qual que é o significado da consagração, da nossa consagração ao Senhor. Vamos ler. Então, capítulo 8, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés: toma Arão e seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães sem fermento. Você está vendo que os mesmos elementos estão aí presentes, que já mencionamos. E ajunta toda a congregação à porta do tabernáculo de reunião. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta do tabernáculo de reunião. Então disse Moisés à congregação: isso é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Moisés fez chegar a Arão e os seus filhos e os lavou com água. E pôs a túnica sobre ele, e cingiu-o com o cinto. Depois vestiu o manto, e também pôs sobre ele o éfode, e o cingiu com o cinto do éfode, e o ajustou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral em cima, e pôs dentro do mesmo o urim e o tumim. Pôs a mitra sobre sua cabeça, e sobre a mitra diante do seu rosto pôs a lâmina de ouro, e a coroa santa, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo, tudo que havia nele, e o santificou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia, a sua base, assim os consagrou. Vamos. Versículo 12 também. Depois derramou o azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Até aí. Nessa cena que nós temos aqui no capítulo 8, nós vemos um momento em que Arão e seus filhos são consagrados como sacerdotes para Deus. Esse sacerdócio do Velho Testamento é uma figura do sacerdócio do Novo Testamento. Na intenção original de Deus, todo Israel deveria ser um povo, um reino de sacerdotes. Mas esse sacerdócio de todo Israel deveria estar representado pelos primogênitos. É por isso que estamos falando da questão dos primogênitos. Isso não aconteceu por causa do pecado de Israel. Israel, quando Moisés subiu no Monte Sinaí para receber os mandamentos de Deus, as tábuas com os mandamentos de Deus, o povo construiu aquele becerro de ouro e adorou aquele becerro. Então, quando Moisés desceu e achou o povo adorando aquele becerro, então a ira de Deus veio sobre aquele povo e então houve a necessidade de que vamos colocá-lo assim, a ira de Deus se acendeu e apenas os levitas, entre todas as tribos de Israel, se colocaram da parte de Deus. E todas as outras tribos ficaram fora. E os levitas executaram os juízos de Deus sobre o povo. E por causa disso, eles foram consagrados como sacerdotes. E todos os outros foram tirados fora. Essa é mais ou menos a história. Então, os levitas e os filhos de Arão representam ao povo de Deus, porque Arão e seus filhos são da tribo de Levi, mas por causa do fracasso do povo para obedecer, adorar ao Senhor. Mas aqui o Senhor chama a toda a congregação e coloca diante deles Moisés coloca diante deles a Arão e os seus filhos, versículo 2,
e coloca todos os elementos que serão necessários para a consagração deles como sacerdotes. O propósito original de Deus é que toda a congregação fosse um sacerdócio, mas aqui apenas por causa do pecado um grupo reduzido, representativo, que é colocado no sacerdócio. Mas na tipologia eles representam o pensamento pleno de Deus para o seu povo. Nós temos vamos dizer, dois elementos tipológicos aqui. Por um lado temos Arão, e por outro lado temos os filhos de Arão. No Novo Testamento nós acharemos claramente que Arão representa, tipifica ao Senhor Jesus Cristo. E, no entanto, os filhos de Arão representam, se não o Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque são os filhos de Arão, aqueles que estão ligados por sangue com ele, aqueles que são da mesma natureza que Arão. Os filhos de Arão. Então, você vai ver claramente na tipologia que, por uma parte, Arão representa o Senhor Jesus Cristo e, por outra parte, os filhos de Arão nos representam a todos nós, a igreja do Senhor. Então, o que é dito dos filhos de Arão é dito a respeito de nós, como sacerdotes do nosso Deus. Vamos continuar. O Senhor chamou então a todo o povo para fazer essa consagração, e Moisés aí, para fazer essa consagração, ajunta toda a congregação à porta do tabernáculo de reunião, versículo 3, fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta do tabernáculo de reunião. Todo o povo veio para observar essa consagração. Então disse Moisés à congregação: isso é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Moisés fez chegar a Arão e os seus filhos e os lavou com água. E daí, desde o versículo 6 até o versículo 12, onde nós lemos, é-nos mostrada apenas a consagração de Arão. E você vai ver claramente que a consagração de Arão é muito diferente da consagração dos filhos de Arão. Qual que é a grande diferença? Que para a consagração de Arão não foi necessário qualquer sacrifício. Não houve sacrifício para a consagração de Arão. Mas para os filhos de Arão se precisaram 3 sacrifícios. Você já pode ver uma grande diferença entre Arão e os filhos de Arão. Para Arão não houve sacrifício, mas para os filhos de Arão, 3 sacrifícios. Por quê? Porque Arão tipifica o Senhor Jesus Cristo. E ele não precisa de qualquer sacrifício para ele ser aceito e consagrado para Deus, porque ele é santo, ele é puro, ele é sem mancha. Mas nós somos pecadores. E por isso foram necessários 3 sacrifícios na tipologia para não sermos consagrados a Deus como sacerdotes. Aí você já pode ver claramente a primeira grande diferença. Na consagração de Arão, apenas foi precisa a unção do azeite, que tipifica o Espírito Santo de Deus. Mas lembre, para que o Espírito possa vir sobre nós primeiro precisamos sermos purificados, limpados do pecado. Arão não precisava, porque Arão representa o Senhor Jesus Cristo e ele não precisava de sacrifício, de qualquer sacrifício, seja de expiação ou outros, para ser aceito por Deus. Nós temos o cumprimento desse momento tipológico aqui, quando no versículo 12 diz: depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Nós temos o cumprimento no momento que o Senhor Jesus Cristo foi batizado. Por exemplo, Mateus, capítulo 3, versículo 13. Vamos a comparar essas duas passagens para ver como na vida do Senhor Jesus Cristo se cumpriu totalmente a tipologia do livro de Levítico. Então Jesus, capítulo 3, versículo 13. Então Jesus, vindo da Galileia para o Jordão, apresentou-se a João para ser batizado por ele. João tratava de impedi-lo, dizendo: eu necessito ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa, por ora, porque assim convém que cumpramos toda a justiça. Então ele o admitiu. Veja o versículo 6 do capítulo 8 de Levítico. Moisés fez chegar a Arão e os seus filhos e os lavou com água.
essa é a única ação que inclui aos dois, Arão e seus filhos, os inclui juntos. Por quê? Porque você vê aqui que a única coisa que o Senhor compartilhou conosco é o batismo. E por que ele fez isso? Quando João o Batista estava aí no Rio Jordão batizando, muitas pessoas vieram para ele para serem batizadas, confessando os seus pecados, porque o batismo de João era para arrependimento dos pecados. Ele pregava o batismo de arrependimento. E, num momento dado, ele olhou e viu que na fila dos pecadores estava o Cordeiro de Deus, santo, sem mancha, que tira o pecado do mundo. E quando ele viu o Senhor Jesus, o Cordeiro Santo, perfeito de Deus, na fila dos pecadores, ele ficou apavorado. Como poderia ser que o Senhor, que é santo, sem mancha, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estivesse aí na fileira dos pecadores? Como seria isso possível? O João pensou, sentiu que isso era um absurdo. E então quando o Senhor chegou para ser batizado, ele disse: não, Senhor, não é possível. Eu preciso ser batizado por ti. Eu sou o pecador. Você é o santo. Não é possível para mim ser batizado. Para você ser batizado por mim, porque esse é um batismo para arrependimento. Mas o que o Senhor falou? Deixa agora. Porque assim é necessário. Quer dizer, é totalmente necessário para mim ser batizado. Por quê? Para cumprir toda a justiça de Deus. E ele o deixou. E o Senhor foi batizado. O que quer dizer isso? O Senhor Jesus precisava ser batizado para arrependimento dos pecados? Não. Ele era santo, sem mancha. Mas por que ele então entrou nas águas do batismo? Porque ele veio para identificar-se com todos nós. Porque ele se identificou conosco. Porque ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele carregou sobre si as nossas ofensas. Ele se fez pecado no nosso lugar. Ele nos substituiu. Porque o significado mais profundo da salvação e a redenção é a substituição. Ele tomou o nosso lugar lá na cruz. Ele nos substituiu. Ele se tornou pecador, vamos dizer assim, não no sentido por natureza, mas ele tomou o lugar do pecador, nesse sentido. Representativamente, ele se tornou pecador para ser castigado no nosso lugar. E por isso ele foi batizado. E dessa maneira, ele nos salvou do poder do pecado e da morte. É por isso que ele entrou na fila dos pecadores. E por isso, quando você vê a consagração de Arão e seus filhos, você vê que os dois, ambos foram lavados com água. O primeiro não precisava, os segundos precisavam totalmente. Mas o primeiro o fez, para quê? Para salvar aos filhos de Arão. Nós, todos nós. Amém? O segundo ponto, capítulo 3 de Mateus, versículos 16 e 17. E Jesus, depois de que foi batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus. Então, lembra o versículo 12 de Levíticos 8? Quando Arão recebe o azeite da unção. Aqui é um momento. Lá temos o tipo, cá temos o cumprimento do tipo. E Jesus, depois que foi batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. O que significa isso? É o Pai dando ou declarando a total aceitação da vida do seu filho. O filho se identificou com os pecadores, mas o Pai agora está respondendo do céu: ele é meu filho, ele é santo, ele não tem mancha, ele não tem pecado, ele é perfeito, ele é totalmente aceitável aos meus olhos. É meu filho. E por isso ele recebe a unção do céu. Ele recebe essa unção, a capacitação, a plenitude do Espírito Santo vem sobre ele. Ele não precisa de sacrifício nenhum por ele. Ele não precisa de nenhuma expiação, porque ele é santo e perfeito aos olhos do Pai. E por isso o Pai envia
a unção do Espírito Santo sobre ele. E essa unção significa a total avaliação e aceitação do Pai da vida perfeita do seu Filho. Lembre que isso aconteceu quando o Senhor Jesus Cristo tinha 30 anos. Mais ou menos 30 anos. 30 anos em que ele cresceu na escuridão, desconhecido para todos. Mas nesses 30 anos ele caminhou com o Pai, em comunhão com o Pai. Uma perfeita vida de dependência. Aqueles 3 pontos que nós mencionamos das ofertas, lembra? O azeite, uma vida governada pelo Espírito Santo de Deus. Não que o Espírito venha apenas nesse momento sobre ele. Ele sempre viveu uma vida governada pelo Espírito Santo. Porque quando você lê lá na profecia do capítulo 9 de Isaías, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Não, desculpa, sairá uma vara do tronco de Isaí, e um vástago retonhará das suas raízes, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Acho que é o capítulo 11, desculpa, o capítulo 11 de Isaías. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Desde quando? Desde que seja menino, desde o começo. E o Espírito lhe ensinará tudo. Esse é o Senhor Jesus Cristo, aquele que foi sempre guiado pelo Espírito, cuja vida, vamos dizer assim, foi amassada pelo Espírito Santo de Deus. Não é isso maravilhoso? Sua vida foi formada pelo Espírito Santo. Desde o ventre da sua mãe, ele foi formado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o homem do Espírito. Ele não é o homem da carne, é o homem do Espírito. É o postreiro Adão, Espírito vivificante. Bendito seja o Senhor, postreiro Adão. Esse é o Senhor Jesus. Segundo, o incenso. Ele é o homem que caminhou sempre em íntima comunhão com Deus, dependendo de Deus em tudo. Ouvindo sempre a voz do seu Pai, fazendo tudo em comunhão com seu Pai. Tudo que ele fazia, ele dizia: tudo que eu faço porque eu vi meu pai fazer. Tudo que eu falo porque eu vi meu pai falar primeiro. Comunhão íntima. Incenso. Terceiro, ele é um homem sem levadura, sem fermento, um homem sem fermento. É um homem que não tem contaminação do pecado, em nada, em nada. O pecado nunca teve espaço nenhum na sua vida. Por isso Hebreus diz assim, vamos ler aí em Hebreus. Alguns versículos do livro da carta aos Hebreus. Veja o que diz Hebreus sobre o Senhor Jesus Cristo. Veja o versículo 17 primeiro, capítulo 2, versículo 17. Por isso, diz o escritor, convinha que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos. Quer dizer, ele se identificou conosco em tudo, o que já falamos. Se fez carne por nós, se identificou com nós. Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, no que se refere a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Agora veja o capítulo 3, versículo 1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai. Essa palavra aí, considerai, significa olhai para Ele. Colocai a vossa vista nele. Considerai significa pensar, meditar, olhar com atenção, contemplar. Contemplai aquele que é o apóstolo e o sumo sacerdote de nossa confissão, Cristo Jesus. Agora, veja o capítulo 4, versículo 14. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote que passou através dos céus, Jesus, o Filho de Deus, guardemos a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém, um que em tudo foi tentado, a nossa semelhança, aqui está o ponto, mas sem pecado. Ele não tinha pecado, sem fermento, santo. Esse é o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo. Considerai, contemplai. E então tantas outras coisas que diz o livro de Hebreus. Porque tal sumo sacerdote nos convinha, santo, apartado dos pecadores e feito mais sublime do que os seus. Então, na primeira parte da consagração, você, vamos dizer assim, é como se
na tipologia, a palavra estivesse dizendo para nós contemplar. Primeiro precisamos contemplar o nosso sumo sacerdote. E nós contemplamos, toda a congregação é chamada para o quê? Para contemplar a consagração do sumo sacerdote. Todos estamos olhando para ele. Contemplai o vosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. E daí decorre a nossa consagração como sacerdotes de Deus. Vamos voltar para Números capítulo 8, então. Primeiro ponto, se nos mostra o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, que se identifica conosco. Na questão do batismo, ele vem para tomar os nossos pecados, mas nele mesmo, ele é santo, sem mancha, sem pecado. Ele é consagrado, separado por Deus, e então recebe a unção do Espírito Santo de Deus. Seria precioso nos deter um tempo nos elementos que são mencionados na consagração de Arão, mas como não é o nosso tema, só vou deixar para os irmãos como tarefa para depois pesquisar. Se querem ler, os irmãos, o livro que já mencionei do irmão Mackintosh, aí tem muita coisa para estudar sobre esse ponto. Vamos ir então para o capítulo 8, vamos ir para o versículo 13. Já temos Arão, primeiro, consagrado, como sumo sacerdote. Por quê? Porque é o sumo sacerdócio de Cristo. O sumo sacerdócio de Cristo é o fundamento do nosso sacerdócio. Nós não poderíamos ser sacerdotes se ele não for o nosso sumo sacerdote. É porque ele é sumo sacerdote que nós somos agora sacerdotes. Porque o sacerdócio dos filhos de Arão dependia do quê? Apenas de uma coisa. Qual? O seu parentesco com Arão. Só aqueles que eram filhos de Arão, parentesco com Arão, poderiam ser sacerdotes. Se você não for pariente de Arão, você não era sacerdote. Você tinha que ser filho. Então, é ele, é a nossa união com ele, como corpo de Cristo, que nos faz sacerdotes de Deus. Então, vamos agora ver a consagração dos sacerdotes, os filhos de Arão, e que nos fala tipologicamente da nossa consagração ao Senhor. Capítulo 8, então, versículo 13, a segunda parte. Arão já foi consagrado, o Senhor já foi estabelecido como sumo sacerdote, o Senhor Jesus, e no capítulo 13 diz: também Moisés fez chegar os filhos de Arão. Agora vem o momento da consagração dos filhos de Arão. E vestiu-lhe as túnicas, e cingiu-os com um cinto, e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Você vê que esses elementos correspondem aos elementos vestiduras de Arão. Em outras palavras, nós somos vestidos do Senhor Jesus Cristo, para exercer o nosso ministério. Primeiramente, somos vestidos do Senhor, e assim poderemos exercer o nosso ministério, vestidos da justiça do Senhor, dele mesmo, para ser sacerdotes de Deus. Agora veja, vamos continuar com o versículo 14. E então vamos ver que na consagração temos 3 sacrifícios. 3 sacrifícios são necessários, totalmente necessários para a consagração. Cada um desses sacrifícios representa um aspecto do único sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Todos eles representam um aspecto do sacrifício único do Senhor Jesus Cristo por nós. Sem esse sacrifício do Senhor, não haveria fundamento nenhum para o nosso serviço ao Senhor. Nós não poderíamos ser servos de Deus. É o sacrifício de Cristo, é o que Ele fez na cruz, o que nos capacita, nos habilita para sermos servos e servas de Deus. O nosso serviço está baseado, segundo a Escritura, totalmente naquilo que Ele fez por nós, o seu sacrifício por nós. A redenção é sempre e será sempre o fundamento do sacerdócio e do serviço. Então vamos ver o que representam esses 3 sacrifícios, cada um deles representando um aspecto da obra do trabalho do Senhor lá na cruz. O primeiro, capítulo 8, versículo 14. Então, fez chegar um novilho da expiação. E Arão e os seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação. E o degolou. Moisés tomou o sangue e pôs dele com seu dedo sobre os chifres do altar em redor e consagrou o altar. Depois derramou o resto do sangue na base do altar e o santificou, para fazer sobre ele o sacrifício expiatório.
o sacrifício primeiro que aparece aqui é o sacrifício da expiação. O que quer dizer? É o sacrifício que nos justifica, é o sacrifício que nos libera do poder do pecado. Lembre que um dos grandes problemas que impedem, um dos maiores, o maior de todos, que faz impossível para nós servir a Deus e ser aceitos por Deus, era o fermento. Como tirar o pecado da nossa natureza? O pecado que está misturado em tudo que nós fazemos. O pecado que contamina tudo o que nós fazemos. Como nos liberar do pecado? Como sermos aceitos aos olhos de Deus se somos pecadores? Como seria possível para Deus nos aceitar, sendo nós tão pecadores como somos? Tão corruptos como somos? Então, o primeiro que é preciso para nós sermos consagrados a Deus é o sacrifício da expiação. Quer dizer, irmãos amados, que a consagração não é, em primeiro lugar, algo que nós fazemos para Deus. A consagração não é algo que nós primeiramente fazemos para Deus, mas é algo que Deus faz primeiramente por nós. A nossa consagração é primeiramente um ato divino sobre nós. É algo que Deus faz por nós e para nós. E daquele ato divino que Ele faz por nós e para nós, decorre então a nossa resposta. Mas a nossa consagração é sempre e será sempre uma resposta ao trabalho de Deus, ao que Deus faz por nós. Sem essa obra de Deus, não há consagração possível para Ele. Por isso nós precisamos olhar, atentar primeiro para aquilo que Ele fez por nós. Senão, nunca haverá consagração. A consagração nunca parte do homem, nunca nasce no homem, nunca surge primeiro do homem. Sempre surge primeiro de Deus, vem de Deus, surge da obra de Deus, do trabalho de Deus a nosso favor. Daí sempre virá a nossa consagração. E a falta de consagração significa simplesmente uma falta de compreensão, de entendimento daquilo que Ele fez por nós. Se nós não estamos consagrados totalmente a Ele, é porque nós não temos entendido ainda o que Ele fez por nós. Então, vamos ver o que Ele fez primeiro. Sacrifício de expiação. O que significa sacrifício de expiação? É o sacrifício que no primeiro lugar, nos justifica do pecado e no segundo lugar, nos libera do poder do pecado. Porque nós temos dois problemas. Os pecados, que nos condenam aos olhos de Deus, quer dizer, os atos pecaminosos que ao longo da nossa vida temos feito, que nos condenam aos olhos de Deus, que fazem com que a ira de Deus esteja sobre nós, nos faz merecedores, nos fazem esses atos pecaminosos, essas obras pecaminosas, nos fazem merecedores a todos nós da ira de Deus, porque a paga do pecado é morte. E o Deus Santo, justo, não pode deixar de executar a sua ira sobre o pecado, porque se ele fizesse isso, não seria justo. Imagine um juiz que se acha muito bom, muito compassivo, se acha ele uma pessoa muito boa, e tem que julgar um assassino. E aí o advogado demonstra que o assassino realmente tem todas as provas que culpam o assassino. E o juiz está obrigado, pela lei, condenar o assassino, porque a lei diz que é isso que ele merece uma pena, provavelmente uma cadeia perpétua ou a morte mesmo. Mas o juiz se acha tão bom que ele diz, bom, a lei diz isso, mas eu te perdoo porque sou muito bom, e deixa ele livre. O que sentiria você de um juiz assim? Você sentiria que esse juiz é justo? Não, porque o juiz não está aí para parecer bom com as pessoas, mas para fazer justiça. E fazer justiça é aplicar a lei, como deve ser aplicada, imparcialmente. Não é? Então, o Deus justo, Ele não pode fechar os olhos, nem perdoar o pecado como se nada tivesse acontecido. Deus é justo. E a sua ira sobre o pecado deve ser executada. Mas Deus também é amor. Deus nos ama. Cada um de nós, como já falamos, tem um valor infinito aos seus olhos. E mesmo que Ele odeie o pecado, com todas as suas forças, Ele ama da mesma maneira ao pecador. Ele odeia o pecado porque Ele é justo, mas Ele ama o pecador porque Ele é amor. Como conciliar as duas coisas? Como conciliar essa justiça de Deus com esse amor de Deus? Como Deus poderia ser justo e ao mesmo tempo santo? Como Deus poderia nos perdonar
sem deixar de ser o Deus justo. Como Ele poderia nos perdoar sem ser um juiz injusto? E a sua resposta é o sacrifício da expiação. A solução de Deus é o sacrifício da expiação. O que acontece nesse sacrifício? Veja comigo. Capítulo 8, versículo 14. Então fez chegar o novilho da expiação. E Arão e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação. Uma vítima, um novilho, sem defeito, sem mancha, inocente, foi trazido. E Arão e os seus filhos colocaram as mãos sobre ele. Isso significa identificação. Pôr as mãos, colocar as mãos significa identificar-se na Bíblia. Eles se identificaram, quer dizer, eles foram de alguma maneira postos sobre esse novilho. Arão e os filhos, porque Arão representa o Senhor Jesus e nós somos os filhos. Mas todos nós somos unidos. Ele e nós fomos unidos nesse sacrifício. O Senhor e nós. Pôr as mãos significa também carregar, porque quando os sacerdotes eles colocavam as mãos sobre os sacrifícios, literalmente eles apoiavam com força as mãos, eles se carregavam sobre os novilhos, para representar o ato de carregar o pecado, a culpa, sobre a vítima. E as nossas cargas foram colocadas sobre eles. Esse novilho representa o Senhor Jesus Cristo. E todos os nossos pecados foram colocados sobre ele. Você lembra, uma vez por ano, o chamado dia da expiação, era oferecido o sacrifício da expiação pelo sumo sacerdote. E aquele novilho era trazido. E o sumo sacerdote colocava suas mãos sobre esse novilho e confessava todos os pecados de Israel. E esses pecados eram colocados, metaforicamente, simbolicamente, sobre aquele animal. E logo era levado para o sacrifício. Para quê? Para receber substitutivamente a ira de Deus, justa ira de Deus, sobre o pecado. Uma vítima inocente era castigada no lugar do pecador. Uma vítima tomava o lugar do pecador e recebia o castigo que um pecador merecia. Mas tudo isso no Velho Testamento era apenas uma figura, uma tipologia. Mas no cumprimento do tempo, na realidade mesma, no cumprimento da tipologia, o Senhor Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados, tomou sobre si a nossa culpa e recebeu sobre si a ira de Deus sobre o pecado. E foi castigado no nosso lugar, morreu no nosso lugar, foi sacrificado no nosso lugar, lá na cruz. Substituição, tomou nosso lugar. Veja bem o que sigue então. Moisés tomou o sangue foi derramado. O sangue simboliza a morte da vítima, porque quando o sangue é derramado, quer dizer a vítima morreu e o sangue fluiu. E então a vítima está morta, o sangue está fora da vítima. A vítima morreu. Uma vez por ano, o sumo sacerdote tomava o sangue derramado da expiação e levava o sangue, o apresentava diante de Deus e o colocava sobre o propiciatório. Lá no lugar santíssimo, no santíssimo lugar, onde estava a arca da aliança. E sobre a arca da aliança estavam os querubins e o propiciatório. E sobre esse propiciatório estava a glória de Deus, a presença de Deus. E o sumo sacerdote colocava o sangue diante da presença de Deus, para que Deus olhasse para o sangue. E esse sangue falava aos olhos de Deus, na presença de Deus, que a vítima inocente pelo pecado tinha sido sacrificada e Deus perdoava os pecados. Quando o sangue estava aí. Essa era a tipologia. Mas a Escritura diz que o Senhor Jesus Cristo, não como aqueles velhos sumos sacerdotes, se apresentou não no lugar santíssimo terrenal, mas no céu mesmo. Na mesma presença de Deus, no lugar santíssimo real, verdadeiro, onde Deus mora. E ele se apresentou não com o sangue dos novilhos, mas com o seu próprio sangue, para fazer expiação pelos nossos pecados. O significado disso é justificação. Uma vítima inocente foi castigada. Alguém tomou nosso lugar, recebeu o castigo. A dívida foi pagada.
e nós fomos justificados, porque alguém tomou nosso lugar. Se Deus não perdoasse os nossos pecados, ele já seria injusto, porque alguém fez o ato de justiça. Cristo tomou nosso lugar e ele ganhou para nós o perdão eterno de Deus. Justificação. Fomos declarados justos. Fomos declarados inocentes aos olhos de Deus. Imagina que você tinha uma enorme dívida lá no banco. Uma dívida que você não conseguia pagar de jeito nenhum. Todos os números eram vermelhos. Bem longa a lista. E aí, você não tem como pagar. Você é culpado, você merece a cadeia, porque tem essa dívida enorme. Assim era a nossa dívida com Deus. Mas então o Senhor Jesus Cristo veio, tomou nosso lugar, pagou a nossa dívida, e a nossa dívida foi apagada totalmente. Sumiu. E Deus não tem nada mais contra nós. Nunca mais poderemos ser acusados. Deus não tem nada mais que exigir de nós, porque a dívida foi pagada. Ela foi zerada totalmente pelo Senhor Jesus Cristo. Justificação. Aquele que não conheceu o pecado, por nós, o fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele. E dessa maneira nós somos reconciliados com Deus, somos novamente aceitos por Deus, somos vistos por Deus como inocentes, sem mancha, sem pecado, nunca fizemos nada mal aos olhos de Deus, por causa do sacrifício de Cristo no nosso lugar. Ele cancelou a nossa dívida. Mas vamos continuar, porque ainda não termina aí. Veja o que diz o capítulo 8, versículo 15. E o degolou. Moisés tomou o sangue e pôs dele com seu dedo sobre os chifres do altar em redor e consagrou o altar. Depois derramou o resto do sangue na base do altar e o santificou para fazer sobre ele sacrifício expiatório. Irmãos amados, o altar era o lugar onde eram oferecidos os sacrifícios. E o altar na Escritura é sempre uma figura da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sempre representa a cruz. Mas veja bem, o que faz do altar, vamos dizer assim, da cruz, um lugar onde pode ser feita a expiação, onde os homens podem achar perdão? A cruz, na verdade, na história, historicamente falando, a cruz era um elemento de tortura e de morte. Na cruz morriam os piores criminosos do tempo do Império Romano. Os piores bandidos eram crucificados. As pessoas mais ruins mereciam essa morte de cruz, porque era uma morte horrível. Era uma morte torturante, uma forma de morte terrível para qualquer um. E, portanto, as pessoas que eram crucificadas eram consideradas pessoas que mereciam essa forma horrível de morte. Então, a cruz não simbolizava nada de bom para o mundo antigo. A cruz era um símbolo de tortura, de horror e de morte para qualquer um que pensasse nele. O que mudou tudo? Que lá nessa cruz terrível, romana, de tortura e de morte, o Cordeiro de Deus tomou nosso lugar. Que nessa cruz terrível, torturante, onde só os piores criminosos, onde só os piores bandidos, as pessoas mais ruins morriam, morreu o santo, bendito e inocente Filho de Deus. E o seu sangue derramou os 4 cantos da cruz, manchou os 4 cantos da cruz. E o seu sangue fluiu até a base da cruz. O seu sangue foi derramado aí. E isso tornou a cruz instrumento de salvação para toda a humanidade. Derramou sangue sobre o altar, para o quê? Para que o altar fizesse expiação. Ele derramou seu sangue na cruz, para que a cruz fosse o lugar onde o homem se reconcilia com Deus. Lá na cruz, ele fez a reconciliação. Lá na cruz, ele nos achou. Lá na cruz, ele tomou a mão do homem perdido, condenado, e tomou a mão de Deus como sumo sacerdote e as uniu para sempre. Não é bendito o nosso Senhor Jesus Cristo? Como Ele nos salvou. É por isso que hoje, quando as pessoas olham para uma cruz, não veem, já ninguém vê na cruz um instrumento de morte, de tortura, de horror. O que veem as pessoas? Salvação, amor, compaixão, esperança, vida. Porque Cristo morreu
numa cruz romana. Bendito seja o Senhor. É por isso que hoje nós temos esse símbolo por toda parte. Mas se um romano viesse do primeiro século para cá, sem saber a história da cruz e do Evangelho, e viesse o mundo cheio de cruz, o que ele pensaria? Esse mundo está louco, essas pessoas são terríveis, essas pessoas adoram a cruz, adoram o horroroso, o terrível, o torturante. Essas pessoas devem ser muito terríveis. Mas porque ele não sabe que o que mudou tudo é que Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, morreu lá na cruz para salvar a toda a humanidade. Bendito seja o Senhor. Amém. Por isso Paulo falava da ofensa da cruz, do escândalo da cruz. Ele disse: eu não vou tirar esse elemento do Evangelho para complacer aos homens. Se vocês não gostam, pior para vocês, mas que na cruz, aquela cruz que ofende vocês, aquela cruz que ofendia os gregos, aquela cruz que ofendia os romanos, aquela cruz que ofendia os judeus, porque maldito é todo aquele que é pendurado de um madeiro, segundo a lei. Como pode ser que um homem maldito seja o salvador do mundo? A resposta é porque ele foi maldito para que nós fôssemos abençoados eternamente por Deus. Porque ele tomou nosso lugar lá na cruz para que nós fôssemos aceitos para sempre por Deus. Porque ele sofreu sozinho, abandonado por Deus, como o pior dos criminosos, para que nós fôssemos eternamente recebidos por Deus. E por isso ele diz: eu nunca vou tirar a cruz da minha pregação. Eu continuarei pregando a cruz até o final, porque na cruz, na loucura de Deus, Deus salvou o mundo. E todo aquele que olhar para a cruz, desde lá para cá, todos os homens que olharam para essa cruz, acharam vida na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até hoje, é o Evangelho da cruz do nosso Senhor. Versículo 16. Em seguida, tomou toda a gordura que está sobre os intestinos, e a gordura do fígado, e os dos rins, e a gordura deles, e Moisés queimou sobre o altar. Mas o novilho, com seu couro, sua carne, o seu esterco, queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. O segundo ponto do sacrifício do Senhor Jesus Cristo: ele não morreu apenas para nos justificar dos pecados e fazer-nos aceitáveis aos olhos de Deus, para nos reconciliar com Deus, mas ele também morreu para nos libertar do poder do pecado. Como faz isso ele? Então, Romanos capítulo 6 diz assim, venha comigo aqui a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Diz, versículo 6. Conhecedores disso, de que nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que morre está justificado do pecado. E se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Então, versículo 11, assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, Senhor nosso. O segundo fato que aconteceu na cruz, é que ele fez uma grande separação lá na cruz. Nós éramos escravos do pecado. Havia em nós um velho homem que era pecador, que estava inclinado, orientado, escravizado pelo pecado. Essa natureza pecaminosa que estava em nós, essa condição pecaminosa que estava em nós, que nos fazia escravos do pecado. Então, o que fez o Senhor na cruz? Veja, por uma parte diz, Moisés tomou a gordura que está sobre os intestinos, a gordura do fígado e dos rins, e a gordura deles, e Moisés a queimou sobre o altar. A gordura, na Escritura, representa aquilo que Deus aceita, aquilo que é grato aos olhos de Deus, o que é aceitável aos olhos de Deus. Porque, e a gordura, existia uma lei, a lei do sacrifício, diz Levíticos no princípio, é que a gordura sempre pertence a Deus. Os israelitas foram proibidos de comer gordura. Eu acho que todos os irmãos aqui gostam de churrasco, né?
E você vê quando percebe aquele cheiro de churrasco, o que você está percebendo, na verdade, é o cheiro da gordura que está sendo queimada. Você sente aquele cheiro, já tem vontade de comer, já se sente feliz. Imagine Deus recebendo aquele cheiro. O sentido é esse, basicamente isso. Quer dizer, aquilo que é o mais aceitável aos olhos de Deus. Quer dizer isso que quando Cristo se identificou conosco na cruz, duas coisas aconteceram. A vida santa dele, sem pecado, sem defeito, representada, tipificada pela gordura, estava aí. E junto com ele estava a nossa vida pecaminosa, horrível. O velho homem. Então, o nosso velho homem foi unido a ele na cruz. E quando ele morreu, essa vida santa dele foi totalmente aceita aos olhos de Deus. A vida justa e santa dele. E nós fomos incluídos, ou vamos dizer assim, a palavra melhor é intercambiados, ou trocados por ele. Fomos trocados por ele na cruz. Por isso Martinho Lutero falava, ele dizia, a troca maravilhosa que aconteceu na cruz. Essa troca maravilhosa, Deus me trocou por ele, por Cristo. Deus me trocou por Jesus Cristo. Eu era pecador e ele era santo. Eu estava condenado e ele tinha vida eterna. Então, Senhor, dizia Lutero, eu sou teu pecado, a tua morte, a tua condenação. E tu és minha justiça, minha vida e minha salvação. Troca maravilhosa. Nós trocados por ele sobre a cruz. A gordura é ele. E nós somos, o que somos nós? Aqui. Aqui nós somos, o que somos? Versículo 17. Mas o novilho com seu couro, nós somos o couro, sua carne e seu esterco. Isso somos nós. Queimou com fogo. Onde? Fora do arraial. Como o Senhor ordenara a Moisés. Na cruz, ele destruiu o velho homem. Ele jogou fora o velho homem. Ele acabou com o velho homem que nos separava. Na cruz, ele nos trocou por ele mesmo. E essa vida justa dele foi colocada no lugar da nossa vida injusta e pecaminosa. Tudo isso aconteceu onde? Lá, na cruz. Amém? E assim fomos libertados do poder do pecado. Porque agora já não estamos mais em Adão, o velho homem, que está tipificado aqui, no couro, no esterco e a carne que foi queimada fora, mas agora estamos em Cristo, que está tipificado naquela gordura que foi queimada e aceita totalmente aos olhos de Deus. Amém? Amém. Acho que estamos bem no horário? Vamos ficar por aqui? Acho que vamos tocar mais o segundo sacrifício e aí vamos parar, sim? Para os irmãos não se cansarem tanto. Versículo 18, segundo sacrifício. Então, o primeiro sacrifício é a expiação. Coloca o fundamento do nosso sacerdócio, do nosso serviço, Senhor. Porque através da expiação nós fomos justificados, fomos liberados do fermento. E não só apenas do fermento no sentido exterior, objetivo dos nossos pecados, mas também no sentido interior do velho homem que nos escravizava e nos fazia estar sob o poder do pecado. Nós fomos liberados lá na cruz. Versículo 16 e 18. Depois, segundo o sacrifício, foi chegar o carneiro do holocausto. E Arão e os seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Veja que todos os sacrifícios têm a mesma tipologia. É trazido o animal, as mãos são postas sobre eles, porque todos falam de identificação, de substituição, de Cristo tomando o nosso lugar. Nós sendo identificados com Cristo para Ele tomar o nosso lugar. Nosso lugar no pecado, nosso lugar na condenação, sob a ira de Deus, mas também nosso lugar na ressurreição, na vida, na justificação. Troca entre Ele e nós. E depois, versículo 19, e o degolou, porque o mesmo sacrifício, na verdade, todos esses sacrifícios são apenas o mesmo sacrifício, e Cristo sendo sacrificado sobre a cruz. Moisés aspergiu sangue sobre o altar em redor, é o mesmo sacrifício. Versículo 20, cortou o carneiro em pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Veja qual é a diferença com o primeiro. No primeiro é apenas a gordura. Todo o mais foi jogado fora e queimado fora do arraial. Mas aqui, a gordura, mas também a cabeça, na verdade o animal inteiro,
é queimado. Porém, lavou com água os intestinos e as pernas, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de aroma agradável, oferta queimada para o Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. Esse segundo sacrifício é aquele que é chamado de holocausto. A diferença com o primeiro, esse não é um sacrifício pelo pecado. O holocausto não é um sacrifício pelo pecado. O holocausto é um sacrifício totalmente aceitável aos olhos de Deus. Por isso ele é queimado totalmente. O fato de ele ser queimado totalmente, tudo ele, significa que Deus aceita totalmente esse sacrifício para ele. O que representa o holocausto? Se o primeiro sacrifício representa Cristo tomando nosso lugar na cruz e sofrendo o castigo pelos pecados sobre a cruz e levando o castigo do velho homem sobre ele por causa de nós, nos substituindo lá na cruz. O segundo sacrifício representa a Cristo na sua vida perfeita, sendo recebido por Deus na sua perfeição e santidade no nosso lugar. Deixe-me explicar isto. Os teólogos gostam de falar de dois tipos de justiça na justificação que Cristo nos deu, o que nós recebemos no Senhor. Eles falam de a justificação passiva e a justificação ativa. Usando novamente a figura daquela dívida enorme que nós tínhamos. Nós tínhamos uma dívida enorme. Todos os nossos números eram vermelhos. E o Senhor veio e pagou a nossa dívida. E zerou a nossa dívida. Então já não temos mais números vermelhos na nossa conta. Mas o problema é que também não temos números azuis. Ficamos sem números vermelhos e os números azuis. Não temos nada a nosso favor na nossa conta. Já não temos mais nada em contra. Antes só era dívida, apenas dívida. Não temos mais dívida, tudo está zerado. Mas no nosso favor, o que sobrou? Nada. Porque nós fizemos o que era mal aos olhos de Deus e nunca fizemos o que era justo e santo aos olhos de Deus. Nós não temos uma justiça positiva que apresentar diante de Deus. E para nós sermos totalmente aceitos por Deus, não precisamos apenas de uma justiça, vamos dizer, negativa, sem pecado. Apenas inocência. Deixa eu explicar isso a partir do momento da criação de Adão. Adão foi criado inocente, sem pecado. Mas ele não era perfeito moralmente falando, porque ele tinha que desenvolver uma justiça positiva, um caráter moralmente aceito por Deus. Como? Caminhando em comunhão com Deus. Mas ele não o fez. Então, Adão era perfeito, sem pecado, inocente, mas não era santo e justo no sentido positivo. Por isso Cristo, o segundo Adão, entrou na história. E ele entrou para substituir, para cumprir aquilo que o primeiro Adão não conseguiu cumprir, para realizar a justiça perfeita, para se tornar o homem perfeito aos olhos de Deus. O segundo homem. A cabeça de uma nova humanidade, gerada a partir dele mesmo. E aí onde Adão, o primeiro, falhou, ele triunfou. Ele apresentou então uma vida perfeita de justiça e santidade aos olhos de Deus. 3 vezes o Pai colocou os seus selos de aceitação sobre a sua vida perfeita. A primeira, nós já limos, quando o Senhor foi batizado. O Pai disse desde o céu: esse é o meu Filho amado em quem tenho todo o meu prazer. Total aceitação, a sua vida escondida, de 30 anos. Depois, 3 anos depois disso, o Senhor subiu ao monte e se transfigurou diante dos seus discípulos. Esse significa o final da sua vida pública, o seu ministério público. E, novamente, os selos de aprovação do Pai vêm sobre ele. Este é o meu Filho amado. Totalmente aceito na sua vida pública. E o terceiro, quando? Quando o Pai o ressuscitou dentre os mortos. E esse é o selo de aprovação definitiva para a vida inteira e a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Porque ele morreu como um maldito. Porque ele morreu aos olhos do mundo como uma pessoa que foi rejeitada por Deus. Uma pessoa amaldiçoada por Deus. Mas o Pai falou: não, ele é o meu filho. Tudo que ele fez agradou o meu coração. Até a sua morte foi do meu agrado. Ele fez a minha vontade e por isso ele o ressuscitou dentre os mortos. Para dar fé, ou para, vamos dizer assim, para pôr seus selos de aprovação para todo o universo. Esse é o meu Filho amado. Amém? Amém. Essa vida santa, justa, é o holocausto. Vamos dizer assim, o Senhor viveu a sua vida inteira como um holocausto.
seu corpo foi apresentado. Foi deixado na presença de Deus para fazer tudo o que Deus queria dele. Sua vida foi uma perfeita vida de oferta diante de Deus. Ele se ofereceu na sua mente, no seu coração, nos seus sentimentos, nas suas obras. Toda a sua vida foi santa e perfeita, um perfeito holocausto diante de Deus, até que foi consumida totalmente. Porque a lei do holocausto é que a oferta deveria ser deixada aí, sendo queimada, até ela ser consumida totalmente. A vida do Senhor foi consumida como um holocausto diante de Deus. Mas por causa disso, nós não apenas temos uma justiça negativa agora, senão que Ele colocou na nossa conta. Nós não tínhamos nada, estávamos zerados, não tínhamos dívida, mas para lá não tínhamos mais nada. E Ele depositou na nossa conta a sua justiça. E os números azuis foram para o infinito. E agora nós estamos na nossa conta. Temos na nossa conta a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Deus olha para nós, nos vê vestidos da justiça de Cristo, e nos vê tão perfeitos como Cristo, e nos aceita tal como Cristo. E quando nós chegamos na sua presença, o que Ele vê? Ele vê o seu Filho em nós, Ele vê a justiça do seu Filho em nós, Ele nos vê como se sempre tivéssemos feito a sua vontade e agradado a Ele em tudo, porque Deus, em Cristo, colocou a justiça do seu Filho na nossa conta. Não é isso maravilhoso? Esse é o fundamento da nossa consagração. Por que somos aceitos por Deus? Por que podemos servir agora a Deus? Porque quando chegamos à presença de Deus, nós chegamos como Cristo. Somos vistos como Cristo. Ele nos aceita com a justiça do seu Filho. Estamos vestidos de Cristo aos olhos de Deus para sempre. Em outras palavras, para dizer assim, palavras mais coloquiais, Deus gosta de você. Não, estou falando sério, irmão. Quantas vezes você vem à presença de Deus achando que Deus não gosta de você? Que você é muito ruim, que você é uma pessoa horrível, que você é uma pessoa desagradável, que Deus aceita você como você aceita uma pessoa assim que tem mau cheiro. Sim, você pode estar com ela, mas é desagradável. Você não é assim para Deus. Quando Deus aceita, você aceita com os braços abertos. Quando você vem para Ele, sabe o que Ele vê? O rosto do seu Filho. Ele vê o rosto do seu Filho santo e amado em cada um de nós. E abre os seus braços e nos abraça sempre que chegamos na sua presença. Não pela nossa justiça, pelas nossas obras. Não porque se oramos hoje ou deixamos de orar ontem, ou qualquer coisa, porque lemos a Bíblia ou não lemos a Bíblia. Isso não faz nenhuma diferença para Ele. Não é a nossa justiça que nos faz agradável, aceitáveis aos seus olhos, é a justiça do seu Filho, Jesus Cristo, que Ele colocou na nossa conta. E por isso, irmão, você tem que ter ousadia, intrepidez. Ousadia significa que você é como um filho. Você viu que o filho pede permissão para entrar na casa, pede licença para entrar na casa? Você imagina um filho batendo na porta, pai, posso entrar? Eu digo, você é filho, você tem ousadia, você entra, é a sua casa, é a sua família. Assim também é com o nosso Deus. Amém? Não importa se você fez o certo ou o errado, a porta sempre estará aberta, porque você está vestido de justiça de Jesus Cristo. Isso não significa que você tem liberdade para pecar, estamos falando da questão da justiça, da aceitação, do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar por aqui, vamos fazer uma oração. Amado Pai Celestial, somos tão gratos de ouvir a Tua palavra. O quanto Cristo fez por nós. Quanto ainda precisamos que os nossos olhos sejam abertos para ver tudo o que Ele fez por nós. Quão amados fomos e somos ainda em Jesus Cristo. Como fomos aceitos totalmente, como fomos lavados, justificados, limpados. E ainda mais hoje, estamos vestidos de justiça do Senhor Jesus Cristo. E por isso o fundamento foi colocado. E agora nós podemos ser consagrados a Ti, como sacerdotes de Deus e de Cristo. Obrigado, Pai, pela Tua santa palavra. No nome do Teu Filho Jesus.